No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma torta linda e de sabor sem igual, a torta Mousse Ferrero Rocher. Ela é a combinação perfeita do creme de avelãs e castanhas com chocolate meio amargo, deixando o seu sabor e a textura irresistíveis. E o melhor, além de deliciosa, ela é rápida, fácil de fazer e nem precisa ir ao fogo. Quem gosta do chocolate Ferrero Rocher vai amar essa torta. Antes de começar, eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Primeiro eu vou te mostrar como fazer a massa base da torta, que não vai ao forno e nem precisa de batedeira. Depois vamos fazer a mousse Ferrero, que tem um sabor delicado, textura aveludada e é perfeita. Então vamos montar e decorar a torta, que é super rápido, e depois vamos falar sobre validade e armazenamento, que é para você já sair desse vídeo preparando e vendendo essa torta maravilhosa. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever. Aproveite e clique agora no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E você pode ajudar o canal curtindo, comentando e principalmente assistindo esse vídeo até o final. Com isso, nosso conteúdo pode chegar a outras pessoas e, quem sabe, fazer a diferença na vida de alguém. Eu deixei a receita da torta Mousse Ferrero Rocher e outras informações importantes aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? A descrição fica embaixo do título do vídeo, então não deixa de acessar esse material depois que o vídeo terminar. Agora, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Para fazer a nossa torta eu vou usar biscoito Oreo e aqui eu estou usando o biscoito que já vem triturado. Se você for usar o biscoito inteiro, precisa retirar o recheio, tá? E eu vou triturar até ele virar uma farofinha. Estou usando o processador, mas você pode fazer esse processo manualmente ou mesmo no liquidificador se preferir. Vou usar também manteiga ou margarina derretida. E vou bater novamente. O biscoito está triturado e a textura dele é essa aqui. Parece areia molhada. Eu vou querer uma base bem firme para facilitar o transporte, então vou acrescentar aqui chocolate derretido. Aqui eu estou usando meio amargo, mas você pode usar o blend se preferir. Agora é só misturar tudo novamente e a base está pronta para levar para a forma. A textura agora é essa aqui, fica parecendo uma massinha mesmo. Para montar a torta, eu vou usar uma forma de 20 centímetros de diâmetro por 5 centímetros de altura. Como essa torta vai ser desenformada, é importante que a forma tenha fundo removível. Agora eu vou passar desmoldante nas laterais e no fundo da forma para ficar mais fácil de desenformar a nossa torta. Agora que eu passei desmoldante, vamos começar a montagem. Vou colocando a massa da torta aqui no fundo da forma. E depois venho acertando tudo com uma colher. Tô usando essa massinha de biscoito que é deliciosa, mas se você quiser pode fazer a base dessa torta usando brownie também. Acerta toda a base para ficar bem nivelada. Retira as sujeirinhas aqui da lateral. E agora é só levar essa base para a geladeira enquanto a gente prepara o creme. Vamos para o recheio. Eu vou começar batendo o nosso chantininho. Para isso eu vou precisar de chantilly bem gelado, o leite em pó, e nós vamos bater até chegar ao ponto. O ponto que eu quero é esse aqui, bem firme. Quando o chantilly começa a se grudar no batedor e também nas paredes da tigela, formando um furo aqui no centro. Agora eu vou reservar esse chantilly e nós vamos para o batimento da ganache. Agora vamos para o creme Ferrero Rocher? Para o creme Ferrero Rocher eu vou usar chocolate blend ou meio amargo. E vou levar o chocolate para derreter. Eu levei o chocolate para o micro-ondas por 30 segundos para dar uma derretida rápida nele e agora eu vou acrescentar o creme de leite. Agora eu vou voltar com esse creme para o micro-ondas por mais 30 segundos. Derreti mais um pouco e vou mexendo a ganache até ela virar um creme homogêneo. Prontinho!
Agora que o chocolate está totalmente derretido, eu vou acrescentar pasta saborizante de avelã. Vou acrescentar também a Nutella ou creme de avelã da sua preferência. A pasta saborizante é bem concentrada, então ela traz mais sabor para o nosso creme usando menos quantidade do produto. Se você não tiver a pasta saborizante ou não quiser usar, é só aumentar a quantidade de Nutella. E aqui eu estou usando Nutella, mas você pode usar o creme de avelã da sua preferência, tá? Olha a textura desse creme. Agora eu vou acrescentar castanhas na minha ganache. E aqui eu tô usando castanhas, mas você pode usar avelã se preferir, tá? Essa é a mesma combinação de sabores do bombom Ferrero Rocher. Então o sabor dessa torta fica muito característico, delicioso. E eu vou finalizar com aquele chantilly que a gente bateu no início. E aí é só mexer até o chantilly ficar completamente integrado à ganache. Atenção, a ganache precisa estar fria para a gente acrescentar o chantilly, tá? Se acrescentar o chantilly na ganache quente, ele vai derreter e a receita não vai dar muito certo. E se você quiser, pode usar o fouet para te ajudar nesse processo. Mexa até não ficar nem um pedacinho de chantilly. A textura do nosso creme depois de pronto é essa aqui. Ele fica mais líquido, mas não se preocupe. Depois que for para a geladeira, essa ganache vai ficar bem firme. A massa da torta ficou na geladeira enquanto a gente preparava o creme e olha, ela fica bem firme, bem estruturada. Agora eu só vou despejar nosso creme aqui por cima da massa. Agora é só dar leves batidinhas para acertar a massa na forma. Cobrir com filme. E levar para a geladeira por pelo menos 12 horas antes de servir. Minha torta ficou na geladeira de um dia para o outro e eu deixei ela no freezer também por 2 horas. A textura dela é essa aqui, super firme. Agora vamos preparar uma ganache para decorar a torta. Para fazer essa ganache, eu vou precisar de chocolate, e aqui eu estou usando gotinhas de chocolate meio amargo e também creme de leite. E vou levar para o micro-ondas para derreter e fazer a ganache. Levei ao micro-ondas por 30 segundos e agora é só a gente mexer. Se não derreter tudo, é só levar para o micro-ondas mais um pouquinho, certo? E aí, se você quiser uma ganache bem brilhante, é só ir mexendo. Ganache precisa de emulsão, então quanto mais você mexer, mais bonita ela fica. Agora vamos decorar a nossa torta? Eu vou despejar a ganache aqui em cima. E a gente vai usar a espátula para posicionar a ganache. Vou trazendo a ganache até as pontas, sem chegar muito na borda da minha torta. Se você tem uma bailarina ou prato giratório, pode usar para fazer o acabamento da torta. É só pressionar a sua espátula e girando a bailarina e levando a espátula até o centro da torta. Esse acabamento fica muito bonito e bem delicado. Agora eu vou finalizar as bordinhas com confeito de chocolate, castanhas trituradas. E agora a gente vai desenformar antes de continuar a decoração. Vou chegar a torta para o lado e colocar um copo aqui que seja mais alto do que a lateral da minha torta. Aí é só posicionar a torta centralizada e puxar a forma para baixo. Olha como a nossa torta tá ficando linda! Vou encaixar uma espátula entre a base da torta e a base da forma. E aí é só transferir a torta para o prato. Olha que perfeição!
E aí, se você quiser, pode cortar os bombons Ferreiro para decorar a sua torta. Eu corto com o papel mesmo para que o resultado seja esse, o corte fique perfeito. Se tiver muito calor na sua cidade, pode deixar os bombons na geladeira, porque se eles estiverem um pouco mais firmes, facilita o corte. Agora é só colocar os bombons no topo da torta. E aí, tá gostando desse vídeo? Então já aproveita, curte e me conta nos comentários o que é que você tá achando. Olha que beleza de fatia! E se você for vender essa torta, pode usar esse tipo de embalagem para transporte. É importantíssimo que a torta seja transportada totalmente congelada, porque a textura dela é muito delicada. E aí, para embalar é muito simples, é só colocar sua torta na base da embalagem, tampar, colocar sua etiqueta e ela tá pronta para entrega. Olha a cremosidade dessa torta, a combinação de sabores é perfeita e a textura mais gostosa ainda, ela derrete na boca. Me conta, tem como resistir a uma delícia dessa? Quero saber se você ainda tá aqui comigo. Se chegou até aqui, deixa seu like e já me conta nos comentários qual sabor de torta você quer ver por aqui. E se quer ficar ainda mais por dentro do que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. Você pode embalar a torta em caixas de papel ou naquelas embalagens de plástico simples para bolo com tampa transparente. Existem embalagens que são mais baixinhas e são específicas para torta. Você pode vender essas tortas inteiras ou em fatias. Só não pode se esquecer que para fazer o transporte, a torta ou as fatias precisam estar congeladas, porque o creme de chocolate é muito sensível ao calor. A validade dessa torta é de até 7 dias e ela deve ser conservada sempre na geladeira. A torta também pode ser congelada por até 90 dias no freezer. E se você quiser um creme mais firme, pode acrescentar a gelatina hidratada ao creme. Nessa torta eu usei creme de leite com 17% de gordura mesmo. Mas se você tiver acesso a um creme de leite com mais gordura, sua torta ficará ainda mais firme. E aí, gostou da torta mousse Ferrero Rocher? Me conta se você vai fazer essa torta para vender ou para apreciar com a sua família e com os amigos. E se você quer conhecer outra torta maravilhosa, super prática e o melhor, que não vai ao fogo, eu separei vídeos especiais para você. É só clicar bem aqui do lado para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!